Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu vim contar pra vocês porque eu precisei desativar novamente a sereia. Gente, eu tinha voltado a ativar a sereia, né? Eu contei aqui no vídeo o primeiro dia usando, que eu já vi diferença no primeiro dia. E assim, eu tô ativando em um momento muito diferente, porque quando eu usei a sereia, eu fiquei mais de um ano com a sereia, né? Enfim, eu contei essa experiência toda num outro canal e eu trouxe os vídeos pra cá pra ficar mais organizado. Mas eu tentei retornar com a sereia, eu fiquei muitos meses sem ativar a sereia novamente e decidi voltar, né? Eu decidi voltar porque simplesmente esse arquétipo me chamou, entendeu? Não foi que, tipo, eu tinha um objetivo específico. Eu já me considero uma pessoa bem vaidosa, uma pessoa que eu não ia ativar pra venda porque eu já vendo muito bem. Então, não foi justamente para alguma coisa, tipo, eu vou ativar para isso. Não, foi porque o arquétipo me chamou. Eu tava passando uns vídeos no YouTube e aí surgiu o vídeo da Biokinesis que eu usei, né, antes, quando eu ativei a sereia, que eu vou tentar deixar aqui pra vocês verem qual é. Eu ativei, só que eu tô ativando ele num momento um pouco diferente. Por quê? Porque eu já lidei com muitas sombras minhas quando eu passei por esse arquétipo, né? Eu tive que rever muitas coisas, digamos assim, traumas, coisas nesse sentido. E eu não estava num relacionamento. Quando eu entrei no arquétipo, quando eu comecei a ativação do arquétipo da sereia da outra vez, eu não estava em relacionamento. Eu estava solteira, estava conhecendo algumas pessoas, trabalhava ainda num local que justamente tinham muitas pessoas, então eu chamava a atenção de muitas pessoas e tudo mais. Só que eu contei aqui no vídeo do primeiro dia com a minha experiência da sereia, dessa segunda vez que eu tô ativando, que eu ativei, né, já parei, que aconteceu algo que foi o quê? No primeiro dia que eu ativei, eu senti necessidade de desbloquear algumas pessoas, tipo assim, do WhatsApp, de rede social, que não fazia mais sentido pra mim, né, manter bloqueado essas pessoas, e aí eu peguei e desbloqueei. Então, na minha lista de bloqueados tinha amigas do passado, tinha algumas pessoas que eu já tinha ficado, e aí eu só peguei e desbloqueei. Só que, o que aconteceu? Uma dessas pessoas, né, que foi um cara que eu já tinha ficado, no dia que eu desbloqueei, gente, foi impressionante. Eu desbloqueei a pessoa, tipo, eu peguei meu celular, desbloqueei as pessoas que eu não queria mais que ficasse bloqueado, porque pra mim não tinha mais sentido, eu nem via mais aquelas pessoas, eu não falava com aquelas pessoas mais na rua, não dava nem oi, então pra mim não fazia sentido mais manter bloqueado, porque já não fazia parte da minha vida. Aí, ok, eu desbloqueei, gente, sei lá, deu uns 5 minutos, eu não lembro agora exatamente o tempo, a pessoa veio e me mandou mensagem. Eu desbloqueei e a pessoa me mandou mensagem. Eu fiquei tão chocada que eu fui e bloqueei de novo. Porque eu fiquei assim, gente, mas como é que a pessoa viu, né, que, tipo assim, eu tinha desbloqueado, tava ali, tipo, ou a conversa tava fixada, sei lá, eu nem fiquei pensando muito nisso não, só peguei e bloqueei, porque eu atualmente tô num relacionamento, então não era a minha intenção atrair ninguém, só que eu vi que atraiu imediatamente. Imediatamente. Foi muito claro. E outra coisa também que eu senti no primeiro dia foi que eu peguei, tive vontade ali mesmo, não foi nem necessidade, né? Eu ia falar a palavra errada. Tive vontade de postar uma foto no meu Instagram. Eu sou muito low profile no meu Instagram, então eu não posto nada. E aí eu peguei, postei uma foto e veio um monte de gente responder aquele story, um monte de gente dando amei. Enfim, né? Eu senti... O que acontece? Que pra mim, não era algo que eu me importava, porque não é como se eu fosse dar bola pra ninguém, óbvio. Mas, tipo assim, eu senti que no meu relacionamento, eu senti um pouco de diferença, tá? Não da pessoa, pelo contrário, a pessoa continuou da mesma forma, assim, tipo, muito grudada comigo, uma pessoa que, entendeu? Não mudou nada nesse quesito relacionamento. Mas a minha energia em relação ao relacionamento. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ativar a sereia estando dentro de uma relação, né? E aí o que acontece? Dessa vez que eu ativei estando no relacionamento, eu senti que eu fiquei uma pessoa bastante fria. Tipo, sabe quando você... Tipo assim, gente, não tinha nada de errado no relacionamento. Mas sabe quando você começa a ficar ali muito desapegada? Muito... Então eu tava sentindo que eu tava começando a ficar assim. Porque eu já tenho uma tendência a ser uma pessoa bem desapegada. E eu pensei, cara, isso não vai rolar, não vai dar certo. Então eu pensei que realmente não seria uma boa ideia manter a sereia. Pra quem não sabe, eu uso lei da suposição, né, tipo, é manifestação. Então você pode ali se abster da sombra da sereia, mas eu não era uma coisa que eu tava querendo lidar naquele momento, porque
Meu relacionamento tava muito bom, né, ainda está, então não era algo que eu queria, eu quero lidar com essa sombra dentro da minha relação. Não, até porque não tinha um objetivo pelo qual eu tinha ativado aquele arquétipo. Acho que se tivesse tido um objetivo, tipo assim, eu ativei para vendas, para vender mais. Aí ok, talvez eu ainda lidasse com aquela sombra. Mas eu não queria deixar essa frieza adentrar o meu sentimento, entendeu? Porque não tinha nada de errado no relacionamento. Então eu simplesmente pensei, cara, eu vou desativar. Chega, não dá, entendeu? Da outra vez, pra quem não assistiu os outros vídeos, eu fiquei também muito desapegada, né? Pegou um pouco no começo a questão da dependência emocional, mas depois eu consegui, tipo assim, vamos dizer, lidar com essa sombra, que já era algo meu, né? Porque a sombra nada mais é do que uma coisa que já existe em você e aquilo só vem à tona, né? Se preciso for. E aí eu fiquei nessa questão de dependência emocional e depois eu desapeguei muito. Dessa vez eu senti que foi direto pro desapego, entendeu? Direto. E aí eu senti que não tava sendo muito legal, porque poderia de fato abalar a minha relação. Então foi algo que realmente foi, de fato, o que me fez desativar a sereia, e também o fato de que eu não tinha ativado por uma razão. Foi simplesmente porque apareceu pra mim a bioquinesis e eu pensei, cara, esse arquétipo é tão maravilhoso, ele é tão perfeito, acho que vou ativar de novo. Eu peguei, ativei, mas não teve assim um objetivo, né? Então eu acho que também foi a principal razão, né? As duas principais pelas quais eu desativei. Mas assim, eu sinto que esse arquétipo ele é muito maravilhoso para autoestima, pra vocês, apesar de que tem pessoas que falam que não se sentem tão bem com a sereia, né? Que sentem um vazio e tudo mais. Mas é aquilo, gente, o arquétipo ele traz pra gente uma sombra que a gente meio que precisa olhar pra ela, né? Então, quando eu ativei a primeira vez, foi maravilhoso. Eu me senti com uma autoestima, tipo, lá no topo do topo do topo. Todo mundo dava em cima de mim naquela época, porque, enfim, né, eu trabalhava num lugar que tinha muita gente, então, assim, é um arquétipo pra você chamar a atenção, entende? Você chama muita atenção. Teve um cara uma vez que me seguiu, então, assim, é uma loucura, você fica magnética num sentido muito intenso. Isso também foi algo que eu comecei a pensar agora dessa segunda vez ativando, porque eu pensei assim, cara, eu tô num relacionamento, se eu ativo um arquétipo desse, que atrai muito homem, eu não sei se vai ser muito legal, entendeu? Eu pensei assim, cara, não vai rolar esse arquétipo de novo, não. Aí eu pensei, ou eu vou escolher um outro arquétipo que eu queira, né, que no caso, por enquanto, eu só estou com o mago agora, eu desativei a sereia, entendeu? Mas ou eu escolho um outro arquétipo quando eu tiver um objetivo, ou então eu mantenho só o mago, que tá excelente. Porque eu acho que o arquétipo, ele precisa de um objetivo, sabe? Tipo, você vai ativar só pra, eu vou ativar. Não, tipo, é necessário você ver pra que você tá ativando aquilo, né? E foi meio que o que aconteceu com a sereia. Eu ativei porque surgiu ali a bioquinesis. Sendo muito sincera, é um arquétipo que eu amo, sou apaixonada por esse arquétipo. Se você não viu os outros vídeos de experiência, de quando eu ativei a primeira vez, e o vídeo do primeiro dia que eu ativei, dessa segunda vez, tá aqui no canal já. Mas é isso, gente, eu só desativei mesmo porque, primeiro, não teve um objetivo, e segundo, porque eu senti que tava abalando minha energia no relacionamento, tá? Então, foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse arquétipo, gente, ele é maravilhoso. Então, se você precisa de autoestima, você, sei lá, você tá solteira, quer ficar com pessoas aí, quer conhecer pessoas, ele é maravilhoso também. Você ativa a sua vida social. Então, tipo assim, eu comecei a ficar muito conhecida, Então é um arquétipo incrível, tá? Incrível. É que eu senti que pro momento que eu estou agora, não foi um arquétipo que me gerou, assim, muita satisfação, né? Pelo contrário, ele trouxe um lado sombra, que ok, eu poderia falar, eu só ativo a luz e não sei o quê, mas eu senti que tava começando já a me abalar, aí eu só, não, cara, não quero lidar, também não teve um objetivo, então é isso, sabe? Mas é um arquétipo muito bom, maravilhoso. Mas é aquilo, sempre pense no porquê que você tá ativando um arquétipo, né? Eu, pelo menos, sinto que você tem que ter um objetivo com aquilo. Tipo assim, tem pessoas que querem usar um arquétipo pra conseguir se mudar pra algum lugar. Elas vão e ativam um arquétipo específico. Ou querem ativar um arquétipo pra vendas. O da sereia é maravilhoso pra vendas. Também, pra aumentar a autoestima. Aí tem vários arquétipos. Então, assim, é legal você criar um objetivo. No meu caso, eu não tive um objetivo. Foi mais porque o arquétipo me chamou mesmo. Me chamou. Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer assistir as outras experiências com a sereia da primeira vez e do primeiro dia, tá aqui no canal, tá? Até o nosso próximo vídeo.